E falando em prisão, vamos para a prisão. Advogado de presos do 8 de janeiro, Folo, vão ao Congresso denunciar ilegalidades e abusos do Supremo. A partir da meia-noite de hoje, a Suprema Corte começou a julgar o quarto conjunto de denúncias contra os acusados. E aí, meus queridos, a gente tem, olha só, mais de 55 advogados dos presos do 8 de janeiro vieram ao Congresso na terça-feira para denunciar esses abusos, ilegalidades e desvirtuamento de procedimentos e garantias constitucionais por parte de quem? Não é por parte de um fiscal da Receita, não é por parte de um fiscal do IBAMA, não é por parte de um agente burocrático da administração pública municipal, estadual, nem federal. É por parte do Supremo Tribunal Federal. Gente, se isso já é domínio público, se a gente já sabe disso, é o que eu falei. Qual é o remédio para abuso de autoridade, meu querido Holliday? Olha, essa é uma das coisas mais difíceis desse tipo de autoritarismo, né? Quando ele vem do judiciário. Tanto é que Rui Barbosa já dizia isso lá atrás. Aliás, eu acho que nunca antes uma frase foi tão rememorada como essa, né? De que a pior das ditaduras é a do judiciário. Nesse caso dos advogados, dos réus do dia 8 de janeiro, eles estão reclamando de algumas coisas que a gente já vem falando aqui há um tempo, como, por exemplo, a falta da individualização das penas. Você nunca teve, nem no STF, nem em nenhum outro lugar, acusações criminais por lote. Isso é, acusações em pacote, coletivas, pelo menos não criminalmente falando. Civilmente ainda é possível discutir e tal, mas criminalmente, como é muito grave, exige-se uma individualização da pena. Tanto que o próprio Gilmar Mendes, na entrevista para o Roda Viva, ele foi questionado algumas vezes sobre isso e, claro, tentou minimizar, etc. Mas quando ele foi falar deste pacote de acusações, deste pacote de denúncias, ele disse, talvez seja uma questão polêmica, vejam vocês. Então este é um dos primeiros pontos. Não há uma individualização de condutas. São 200, 100, 300 pessoas denunciadas, mas não se sabe exatamente nessa denúncia o que cada uma das 300 ou das 200 fez. Quer dizer, e se a Dona Maria, que está ali no meio dos 200 acusados, ela só entrou no Congresso? Tipo, já tinham quebrado vidraças, já tinham feito... E ela entrou, foi no bonde. E aí, ficou andando lá por dentro. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Pegou e saiu, foi embora e foi pega pela polícia na porta. A Dona Maria vai ter a mesma pena do que o cara que entrou no Palácio do Planalto e quebrou um relógio de trocentos anos, que não existe outro igual no mundo com aquele tamanho, feito na mesma época por aquele mesmo artista? Sabe, não é a mesma coisa, é preciso haver uma individualização. Mas aí surgiram outros aspectos absurdos que nós não tínhamos prestado atenção. Como, por exemplo, o fato dos advogados terem protocolado a sua defesa às 23 horas e 57 minutos do último dia do prazo de defesa. Foi lá e... 3 minutos depois, a 0 hora do dia seguinte. Lembrando que o vídeo tinha 15 minutos cada vídeo. Cada vídeo tinha 15 minutos cada vídeo. 3 minutos depois, à meia-noite, Alexandre de Moraes, já assistido todos os vídeos de 15 minutos, lido todas as defesas, exatamente, de todos os acusados, vai lá e dá a sua sentença, dá o seu voto. E com base nesse voto do relator, os outros ministros, evidentemente, se basearam ali para formar os seus posicionamentos. E veja, além disso, só para completar aqui o ciclo de absurdos, esses advogados tiveram todos os seus direitos de sustentação oral, ou seja, de falar em nome dos seus clientes, negados, suprimidos. Simplesmente o direito à ampla defesa não está sendo respeitado. E evidentemente que a defesa não está sendo ouvida. É um dos princípios basilares da nossa Constituição e de qualquer Estado democrático de direito. Infelizmente isso está sendo jogado no lixo abertamente, a cara de todo mundo. Mas então, meu querido Holliday, a questão que fica é, bota na 1, Matheus, que eu vou jogar pro Adriles essa bomba aqui. Bota na 1. Aí. Adriles Jorge. Oi. A gente deu risada do que o Fernando Holliday falou agora há pouco, né? 3 minutos, ele já dá lá uma decisão de 24 laudas. Para mim, tá muito claro. Quem tinha que estar no banco dos réus
era o Supremo Tribunal Federal. Ah, você quer me botar preso? Cuidado, Marco É sempre pra Antônio, mim que ele cuidado, joga essa Marco bucha. Antônio. Dá pra gente... Não, Sempre pra dá, mim que ele assim, joga essa Eu achei de que novo, ele fosse É falar terrível. o nome, não dá pra inclusive, gente meu se coração afastar. palpitou Joga um pra pouco. mim a não bomba. dá pra gente se A fé. afastar da verdade. É, isso aí. Quando você... Assim, isso já aconteceu lá atrás, quando foram oferecidas as denúncias. Isso já aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso aí. O pedido de prisão do Anderson Torres, no mesmo dia. Isso aí. Aí, opa, peraí. Aí Foi aparece feito de vídeo. maneira assodada também, É. em minutos. Aí Como aparece se ele vídeo tivesse- lá do general, no dia, estranho. oferecendo água, abrindo porta. Opa, peraí, ninguém sabe do vídeo. Gerenciamento de risco, aquilo. Aí começa o processo a acelerar. Enquanto isso, no TSE, o processo de inelegibilidade do Bolsonaro está correndo. Ainda Está passos voando, largos. está voando. Isso aí. E daí o pessoal se arregimenta na Câmara e no Senado, os advogados vão lá e falam, tá bom, então o diagnóstico é esse. É abuso de autoridade descarado, abuso de poder descarado. Cara, não tem. Enquanto a pauta não for... Eu não tô vendo o movimento. A única Tecnocratas da pessoa, direita acham que a única pessoa que a gente pode vive no ativar Estado as legítimo ruas direito. hoje, eu acho que a única pessoa que tem o condão e que tem a responsabilidade de ativar as ruas hoje é Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Não é só o Bolsonaro. Pode ser o Tarcísio, pode ser o Romeu Zema, como tem feito o Marcel Van Hatten, pode ser o Eduardo Bolsonaro. Tem uma miríade de políticos de direita que podem ser mais incisivos nesse sentido. Eu vou voltar de novo à entrevista do Gilmar Mendes, porque ela é muito elucidativa. Ele disse duas coisas, falando da Lava Jato, que ele compara com o Estado fascista de perseguição. Ele diz o seguinte: eles usaram o Estado como instrumento de tortura, colocando aqueles presos sem individuação de pena, sem individuação de conduta, sem uma acusação formal. Ou seja, mentira, tinha uma acusação formal de corrupção e teve uma condenação formal por corrupção por provas cabais, inclusive do próprio Lula. E se você coloca essas pessoas, elas quase eram forçadas a confessarem porque estavam sob tortura. Porque elas ficaram sem uma tipificação criminal específica. Ou seja, tudo que o Gilmar Mendes disse de maneira errônea, equivocada e distorcida a respeito da Lava Jato, pode-se dizer a respeito do Supremo Tribunal Federal e da conduta do Alexandre de Moraes, que, ao visto da entrevista do Gilmar Mendes, não está sozinho na sua sanha autoritária. Haja vista a conformação da maioria para condenar o Daniel Silveira por 10 anos de prisão, tirando o indulto dele da presidência da República. Ou seja, existe uma espécie de conluio que não é invisível, que é explícito dentro do Supremo Tribunal Federal. E o resto a gente já sabe. Em 8 de janeiro, 1.400 pessoas foram presas, ficaram presas durante semanas, durante meses, até que se colocassem 240 pessoas tornadas réus, sem a visibilidade, a possibilidade de cada advogado individualmente defender o seu cliente, como o Holliday bem disse. Como é que você vai distinguir quem fez o quê, quem deixou de fazer o quê naquela balbúrdia? Há pessoas que foram presas simplesmente por estarem em frente ao QG e quartéis do Exército Militar. Há pessoas que estavam simplesmente passando ali em frente, que foram removidas. Há mulheres de 80 anos que até hoje estão com tornozeleiras eletrônicas, que não sabem exatamente o que ela fez, mas a gente viu e a gente sabe o que fez o chefe do GSI, que estava encaminhando, orquestrando aquelas pessoas dentro daquelas invasões do 8 de janeiro. A gente viu pessoas reclamando de pessoas que estavam depredando patrimônio público dentro. A gente viu pessoas estranhamente usando máscaras, coisas que não é nem de longe típico de manifestações de direita, assim como não é típico de manifestações de direita invadir e depredar patrimônio público. Não estou dizendo que não haja bolsonarista maluco, que não haja gente de direita maluca, não estou dizendo que a gente não condene as invasões, mas a maneira que está sendo conduzida as investigações, aliás, a maneira que está sendo conduzida a acusação incisiva, agressiva, sem o devido processo legal, a maneira como o devido processo legal está sendo atropelado, tirando o direito específico da individuação de conduta, ou seja, isso é, para usar uma expressão que eles adoram usar em relação a bolsonaristas, tratar as pessoas como gado. Entendeu? Você fazer uma acusação coletiva, colocar 200 pessoas como réus, não aceitar a investigação individual de cada pessoa, não aceitar a argumentação oral de cada advogado, sequer ver a argumentação oral de 15 minutos virtual de cada advogado e colocar, ó, isso aqui vai tudo no bojo de um golpe de Estado coletivo perpetrado. Quando você vê
o discurso do Alexandre de Moraes, que ele fala que a extrema-direita brasileira está perpetrando um golpe de Estado, somada a essa entrevista do Gilmar Mendes dizendo que existe um terrorismo de Estado na Lava Jato e que o Bolsonaro e o bolsonarismo praticou um genocídio, um tipo de assassinato em massa, você vê o quê? O que você pode depreender disso? Que o Supremo Tribunal Federal vê, quer seja direito, conservadorismo ou bolsonarismo, como você quiser preferir chamar, como um movimento de um mal absoluto e que para julgar esse mal absoluto você tem que e pode atropelar qualquer lei e a própria Constituição interpretar ao seu bel prazer e julgar todo mundo culpado a priori. E quando você rompe as leis constitucionais, quando você rompe o Estado democrático de direito para julgar aquilo que você percebe como mal absoluto, inclusive a Lava Jato, que perseguiu o quê? Corrupção, que perseguiu criminosos reais. Então, quem é o mal absoluto é você, integrante do Supremo Tribunal Federal, é você que está atacando frontalmente as instituições, a instituição que você que você faz parte, é você que é o mal absoluto que está carcomendo a democracia brasileira. E esse ponto é legal que o Adriles trouxe, porque, Geisiane, as pessoas que estão sendo julgadas, que são objeto de julgamento no Supremo, não têm foro por prerrogativa de função. Exato. Ele não tem competência para julgar essas pesas. Ele se auto-outorgou essa competência. Exatamente. Inclusive, eu tô lá também. Eu não deveria estar, mas... E aí, Holiday? Estamos Você tá lá também? Tô lá, eu sou um dos investigados Eu pela também Polícia sou. Federal. Eu nem fui no dia 8 de janeiro. Ah, na Polícia Federal, aquele dia, do 8 de janeiro? Você tá falando sério? Eu tô Sabe falando disso? sério. Eu não fui no dia 8, não sabia que ia ter manifestação no dia 8, não convoquei o dia 8. Você é autor intelectual? Condenei o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas como o pessoal me denunciou, só por uma denúncia do pessoal, sem qualquer elemento fático, ele abriu o inquérito, tive que prestar depoimento na Polícia Federal, falando o óbvio, né, que não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. E o ponto que eu queria passar para a Geisiane é o seguinte, senadores, eu sinto cheiro de medo no Congresso. Medo de algumas figuras do pântano do Supremo Tribunal Federal. Elas emergem do pântano e pegam essas crianças amedrontadas e alguns senadores amedrontados e alguns deputados amedrontados. Mas temos senadores e deputados altivos. A questão é, a hora que perceberem, meu ponto, 1 milhão de pessoas na Paulista, 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro, esse que é o ponto. Assim, o medo muda. Ainda, o medo vira... Mas as pessoas estão com medo. Então, mas aí que tá. Mas nesse ponto, a agremiação e a organização de movimentos na base, temos que voltar para a base. É um jeito terrível. É um jeito terrível. Uma república não deveria ser assim. A gente não deveria toda hora ter que se mobilizar publicamente na forma de movimento para você conseguir restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Mas a liberdade é isso, né? Ou você briga por ela todos os dias, o tempo todo, enquanto você viver, ou os tiranos farão o trabalho deles, porque é isso, o ditador quer ditar. Eu ia começar o meu comentário justamente por esse ponto que o Marco levantou sobre o STF usurpar a competência, né? Os 55 advogados alegam exatamente isso. O STF usurpa a competência legítima da Justiça Federal e tira o direito ao duplo grau de jurisdição previsto em lei. Qual que é o problema disso? Primeiro, o STF está julgando uma coisa que não compete a ele. O STF é um tribunal supremo. O nome já está dizendo, gente, é supremo, em última instância, que você não pode recorrer e tal. Então, ele não tem que estar se intrometendo em termos de julgamento dentro disso. Quando ele faz esse movimento de intromissão, já demonstra um autoritarismo dele. E autoritarismo é uma característica típica de estados ditatoriais. Posto isso, o segundo problema que vem dessa interferência do STF é porque abre precedentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que é esse precedente, Geisiane? Quando você tem um exemplo desse na prática que aconteceu, significa que a partir desse momento o STF vai se sentir mais à vontade, mais livre para continuar tendo ações arbitrárias, mais do que ele já vem tendo aí ao longo desses 4 últimos anos, que a gente viu essa escalada, essa crescente da arbitrariedade dos ministros do STF. Então veja, a gente está entrando num cenário cada vez mais caótico e caminhando cada vez mais para o abismo e para uma ditadura. Vale também ressaltar aqui uma informação de que o Ministério Público não identificou improbidades
em relação ao Anderson Torres e ao Ibanez para os atos de 8 de janeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem imagens que mostram claramente determinados agentes que estavam na gestão petista, abrindo portas, servindo água, suco, café e pão de queijo, que obviamente contribuíram para que, no mínimo, aqueles vândalos acessassem o prédio. A gente tem imagens de cinegrafista dirigindo ali, ele encarnou Steven Spielberg e dirigiu toda a manifestação, aliás, todo um ato de vandalismo para ter a imagem que depois foi estampada lá na Globo, no Fantástico, em todos os meios de comunicação, certo? Nós temos fatos, nós temos dados da realidade que são irrefutáveis, aconteceu, está dado. Concomitante a isso, a gente tem Anderson Torres, que não tinha nada a ver com a história, preso, a gente tem Fernando Holliday sendo convocado a ir lá e ser intimado, que nem sabia do acontecido, e a gente tem um grupo de manifestantes que é misto. A gente tem, sim, bolsonarista que é louco, que é doente, que é extremista, que é radical, que queria mesmo. Porque o radicalismo e as extremidades acontecem em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer vertente política. Sempre vai ter o cara que é radical. Dentro da Igreja Católica tem gente que é radical, que dirá dentro da política. Não, os castos não. Nós somos os teólogos da libertação. Os teólogos da libertação são os absurdos. O que eu quero dizer é que sempre vai existir o radical, sempre vai existir o extremismo. Então veja, eles estão sendo julgados como um bando de bois em manada. Não interessa se você foi o que derrubou o relógio, ou se você foi o que quebrou a porta, ou se você foi o que não fez nada. Veja, existe uma hierarquia. Existe um grau, mas o STF que já está quebrando a hierarquia e não está obedecendo, porque isso tinha que ser julgado na Justiça Federal e está sendo julgado no Supremo Tribunal, você já vê a confusão daí. Então veja, e tá tudo ligado. Tá tudo. O que é que o STF faz? Ele está julgando uma fake news. Porque se tem uma senhorinha lá que não fez nada e ele está julgando tal qual o cara que derrubou o relógio, ele está julgando aquela senhora por uma fake news, por uma desinformação. Mas aí a gente sempre faz essa pergunta. Quem vai julgar, quem vai vigiar o vigia? Seria o Senado. Julgador. Mas eu acho isso uma premissa falsa. O Senado pode ser pressionado, assim como a Câmara Legislativa foi pressionada a votar contra o PL, ou não votar o PL, o Senado pode ser pressionado por toda, aí o Marco Antônio tem toda a razão, por toda uma direita articulada em torno de um princípio. Qual seja o princípio? Existe uma ditadura no Brasil. Existe um STF que está atropelando todas as leis e toda a Constituição. Não é mais uma premissa de uma ditadura. Então, assim, quando você... Aí eu volto a dizer, quando o Bolsonaro, quando o Eduardo Bolsonaro, quando o Flávio Bolsonaro, quando o Romeu Zema, quando o Tarcísio Gomes de Freitas não dizem nada nesse momento grave da história brasileira, exato. Não importa se são técnicos, se estão gestores, eles estão contribuindo pela omissão e pelo silêncio à formação de uma ditadura formada por um tribunal de inquisição que está atropelando todas as leis e está colocando o cidadão livre brasileiro num calabouço sem direito à legítima defesa e sem direito à livre expressão. O STF hoje está perpetrando um crime contra a democracia e ninguém fala isso. Só lembrando, tem umas brigas do Supremo que são fenomenais, né? A briga do Joaquim Barbosa com o Gilmar Mendes, que o Joaquim fala para o Gilmar, saia às ruas, ministro Gilmar Mendes, saia às ruas. Por que ele estava provocando o Gilmar Mendes nisso? E ele é um esquerdista também. Porque quando não pode sair às ruas, por que eles passeiam em Londres, em Portugal, em Nova York? Porque eles não podem sair às ruas no país deles. Essa é a causa da reação deles. Exato. Qual que é a causa da razão do ódio de Gilmar Mendes? Eu queria passar para narcisismo contrariado. E só para pegar esse seu ponto da nossa ausência de liderança, a esquerda sabe da nossa popularidade. Porque isso, eles estão perseguindo claramente. O Bolsonaro estava lá convidado pro AgroShow a ponto de afastar o ministro. A esquerda sabe que o nome Bolsonaro tem popularidade. A esquerda sabe que nós somos a maioria. Fala que os 8 maiores deputados que têm mais grau de popularidade na sociedade são de direita. Eles querem proibir exatamente por isso. Adriles, vamos ouvir o Fernando então para fechar. Só um pontinho. Que a questão mas será que o povo iria às ruas? Porque a gente tem que parar para pensar que mesmo o Bolsonaro convocando, Flávio, Tarcísio, etc.,
O povo tá com medo, gente. Medo Tá pra com medo de caramba. ir pra cadeia. Mas qualquer quem inspira? pessoa que sai às ruas Então, e se diga de tem que ter direita... articulação, né, pô? Olha para só, um pouquinho também. eu vou fechar com essa ponte que o Fernando fez, até lendo aqui um comentário do Superchat de ontem, que puxaram minha orelha, falaram que eu não li. O Superchat de ontem foi um senhor chamado... Calma, aqui. Cara, o meu WhatsApp ele pula, mas vai aqui. Fala, Jean Superchat. Zanetti. Como diziam Dostoiévski e Viktor Frankl, precisamos ser dignos do nosso sofrimento. Se não houver sofrimento, não há crescimento humano exatamente e muito menos isso. formação de caráter digno de Tem ser que ter a seguido. justificação do sofrimento. Mas a questão aqui, que a gente já comentou isso, o Fernando, acho que ele não estava nesses programas, a minha posição, Fernando, é que o líder ele tem que ter altivez. E ele tem que demonstrar essa altivez e ele tem que ser implacável. Parar de chorar. É aquele negócio do Jordan Peterson. Quando o Jordan Peterson fala "You have to be a monster", você tem que ser um monstro. No seguinte sentido, virou uma espécie de trend a galera chorar nas redes sociais. Não dá pra chorar. Senador, o Safe, chorou quando falou do Anderson Torres. O Bolsonaro chorou no programa Pânico. Isso denota fraqueza, isso desmobiliza as pessoas. Se as pessoas estavam com medo, quando o líder popular que incentivou as pessoas a irem às ruas durante esses últimos 4, 5, 6 anos, chora, ele se mostra enfraquecido, ele se mostra encolhido. Isso não engaja as pessoas e não dá coragem a elas. A alusão que eu fiz é William Wallace chorando, chamando os caras para brigar, os escoceses para brigar com os ingleses. Quando você está numa situação de guerra deflagrada, chorar, você pode chorar no banheiro, você pode chorar com a sua mulher, você deve chorar. Todo mundo aqui eu acho que chora todos os dias quando vê uma manchete absurda. Mas é uma coisa que, quando você mostra, quando você abre as suas vísceras, você dá para o Dino rir, você dá para o ministro do Supremo rir, você dá para o Gilmar Mendes falar que o germe... Você empodera a retórica do mal. Ele ainda fala que o germe fascista... Então, quer dizer, um estava chorando, falando de ilegalidade. Os advogados vão em Brasília, falam das ilegalidades do abuso de poder. Do outro lado, o senador, que é quem vai responsabilizar o ministro do Supremo, chora falando das condições do Anderson Torres. Não, não, não. Não é para chorar. O Anderson Torres, eu imagino que esteja chorando, que esteja mal, deprimido. Bolsonaro pode estar deprimido também. Mas a faceta que ele tem que trazer para a população é de não desistir. E é de resiliência. Eu não consigo ver pessoas resilientes e engajadas com líderes fragilizados. Esse é o meu ponto. Por mais que eu entenda e tenha... Perdi a língua. Não, por mais que eu entenda e tenha empatia por ele, sabe? Eu não sei se você discorda, você pode discordar, claro. Não, eu tô refletindo, eu tô absorvendo. Porque eu tenho empatia, eu acho que tá todo mundo sendo atacado, mas o general não pode chorar, sabe? O cara que tá coordenando essa batalha, que a gente pode chamar de batalha espiritual, batalha cultural, batalha política, essa pessoa, as pessoas olham pra ele e querem seguir. E vão seguir. Se ele chamar. E se ele disser, se ele explicar o que está acontecendo, que todo mundo já sabe. Exato. A liberdade que você está se Eu transformando me empolguei aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Era só para fazer uma ponte.